Você quer saber como eu fiz para conseguir acertar mais de 75 questões na prova de linguagens e humanas e uma nota de 960 na redação do Enem? Então fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou contar para vocês minha estratégia e dicas para o primeiro dia de prova do Enem 2024 para você aumentar sua nota acertando mais questões. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina do 7º período da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês várias dicas para você acertar mais questões de linguagens e humanas e também aumentar sua nota de redação agora no Enem 2024, que vai acontecer no próximo domingo. Sem nenhuma enrolação, para já começar com as dicas, vamos com a prova de humanas primeiro. Era para mim, na minha opinião, a mais difícil área do Enem, então justamente por isso foi a matéria que eu mais estudei a prova em si. Além dos conteúdos, da matéria que era cobrada, eu estudei a forma que o Enem cobrava eles, como que eram as questões de linguagens, como que elas eram formuladas. Para descobrindo o padrão que a banca gostava de cobrar, eu esperava assim entender mais a prova e conseguir acertar mais questões, Então eu espero que vocês gostem das dicas e no final, a última, vai ser assim, com certeza que mais vai te ajudar, eu tenho certeza que ela vai te garantir pelo menos um, se não mais acertos nas questões mais difíceis de linguagens na prova, e isso vocês podem me cobrar depois no domingo vir aqui, que eu posso garantir isso pra vocês. Bom, a primeira estratégia que eu vou falar aqui é uma forma muito mais simples de resolver questões com poemas. Eu sei que poemas são o calcanhar de Aquiles aqui de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, pode ser o seu também. A gente tem uma dificuldade tremenda em interpretar e entender o que determinado autor quis dizer, quis passar com cada poema, mas agora eu vou dar um método para vocês resolverem questões em que eles aparecem com uma facilidade muito maior que vocês estão acostumados. Então, o que é um poema? Um poema nada mais é que um texto que algum autor fez com o objetivo de passar alguma mensagem. Esse texto está em forma de versos e muitas vezes utiliza palavras complicadas para embelezar esse texto, mais uma questão estética. Muitas vezes também essas palavras estão embaralhadas e não estão na ordem que a gente está acostumado. Isso acontece para poder formar as rimas e seguir as métricas do texto. Então, para começar resolvendo uma questão de poema, você precisa colocar as palavras na ordem direta, que seria primeiro o sujeito, quem está fazendo a ação, depois o verbo, que vai indicar qual é a ação, e por fim o predicado, que vai ser o complemento da frase. Aí depois que você colocou na ordem certa, você substitui palavras difíceis por sinônimos delas mais fáceis e pronto, você vai conseguir interpretar questões com poemas de uma forma que você nunca conseguiu antes na sua vida. E aí você só vai precisar entender o que a questão está pedindo e buscar ali no seu texto simplificado a resposta daquela pergunta. Então, por exemplo, vejamos nosso hino nacional. Ele foi feito na época que a escola literária vigente era o parnasianismo. Então, para quem já estudou sobre esse período, a gente sabe que nesse momento da história, os autores utilizavam de palavras complicadas, uma sintaxe complexa, justamente só para embelezar o texto, só a fim de estéticas mesmo. Então a primeira estrofe do hino é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Então imagina que você tá no Enem, precisa de entender o que esse texto tá dizendo e assim, batendo o olho você não entende nada do que ele tá falando. Bom, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Colocar ele na ordem direta. Então a estrofe vai ficar assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Não ficou muito mais fácil de entender agora? E melhorando mais ainda, quando a gente simplifica certas palavras e corta outras que não precisam, a frase vai ficar assim: as margens do rio Ipiranga ouviram um grito de um povo heróico. Essa frase não é completamente normal? Não é uma frase que você escutaria do seu dia a dia? Totalmente diferente daquela frase inicial que é a que aparece no nosso hino. Então a partir daí, se a questão pede para interpretar alguma coisa desse texto, você já fez a parte mais difícil, que é decifrar o que ele quer dizer, e aí basta só você identificar o que o enunciado está pedindo e buscar no seu texto simplificado para acertar a questão, que muitas vezes poderiam ser uma das difíceis da prova, mas só se você não soubesse essa dica que agora você já sabe. E esse é um macete para você nunca mais sentir dificuldade em questões que apresentam um poema. Infelizmente, esses modos, assim, esses jeitos diferentes de ver determinadas questões não são ensinados e passados pra gente na escola, em cursinhos ou qualquer lugar que a gente estuda. Então se você já gostou dessa dica, achou que ela te ajudou, já compartilha esse vídeo aqui com um amigo que você sabe que tem dificuldade em linguagens, e todas as dicas que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje eu tenho certeza que vão ajudar não só você, mas também todo mundo que você compartilhar. Compartilhando o vídeo também, você está
ajudando o conteúdo aqui do canal a chegar a mais pessoas, então você tem meu muito obrigado quanto a isso. Bom, a próxima dica é para vocês estudarem e não ficarem com nenhuma dúvida no conteúdo de funções da linguagem. E aí vocês podem me perguntar, bom João, mas por que eu tenho que estudar muito assim e não ficar com nenhuma dúvida nesse conteúdo? Porque é um assunto muito curto e fácil, e você pode ter certeza que domingo, quando você for fazer a prova, vai ter uma questão desse conteúdo lá, se não tiver mais que uma, o que também é bem comum. E mais um motivo que você precisa estudar essa matéria é que é um assunto muito conteudista. Então, ou você sabe, ou você não sabe. Mas como eu te falei, como é um conteúdo curto, são poucas funções da linguagem, é um conteúdo fácil, essas questões geralmente costumam estar, né? Essas questões geralmente costumam estar entre as mais fáceis da prova, o que vai te prejudicar muito pela TRI se você errar uma questão dessa. E se você está afiado nessa matéria, você consegue resolver rapidamente questões desse tipo, e aí consegue poupar tempo para resolver outras questões mais complexas que vão precisar de mais tempo, ou até para sobrar mais tempo, né, para você poder dedicar a sua redação. Então fique ligado aí em todas as funções da linguagem, e geralmente a que mais cai é a metalinguística, então de olho nela. Bom, a próxima dica é muito importante, porque eu já vi vários de vocês comentando, eu fico muito perdido nas questões de linguagens, porque eu vou lendo a primeira alternativa, a segunda, leio todas as alternativas e fico muito perdido, porque parece que todas estão certas. Isso é um pensamento comum para você? Então o que eu quero chamar a atenção para você é, à medida que você vai fazendo várias questões, você vai percebendo esse padrão, que no Enem, em várias questões de linguagens, realmente todas as alternativas estão certas, porém apenas em uma delas tem a resposta que o enunciado está pedindo. Então fique muito atento ao que o enunciado pede, porque não é incomum a gente ter questões de linguagens que todas as alternativas, ou pelo menos 3, 4, estão corretas. Vou deixar um exemplo de questão dessa na tela para vocês agora, porque ficaria muito vago eu só falar e não exemplificar. Eu gosto sempre aqui no canal de dar exemplos. Então olha só essa questão. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver, mas todas as alternativas dela estão certas, falam coisas que têm sentido. Mas a resposta dessa pergunta, eu vou falar agora, é a letra D, porque é a única que responde ao que o enunciado está perguntando. Então, se você está com dúvida em questões de linguagens, já analisou todo o texto, já tirou tudo que você tinha para tirar dali, preste atenção em dobro para a pergunta do enunciado, porque é dali que você vai tirar a sua resposta certa. Bom, agora dicas para questões de educação física e esportes em geral. Para quem não sabe, elas são cobradas na prova de linguagens do Enem, então se você não sabia, já é mais uma coisa que eu consegui te ajudar aqui no vídeo de hoje. Mas não se preocupe, porque questões desse assunto sempre estão entre as mais fáceis, e o que elas vão estar abordando geralmente é o valor social do esporte. Então elas abordam a inclusão no esporte, que ele pode ser um fator importante no combate ao sedentarismo, e também ficar atento que pode cobrar a influência da mídia no corpo. São sempre perguntas fáceis, interpretativas, não precisa de ter muito conteúdo prévio, e a maioria delas a resposta vai estar no texto. Caminhando agora para as últimas dicas de linguagens, onde eu vou revelar aquela dica que com certeza vai te garantir um acerto numa questão difícil no Enem. Bom, em questão de artes, você tem que saber muito bem as vanguardas europeias, saber o nome dos principais movimentos, as principais características deles e um ou dois autores mais famosos, né, de cada um desses movimentos. Sempre aparece na prova vanguardas europeias, ou pelo menos uma questão, e não é incomum aparecer mais de uma também. Muito importante você entender tudo sobre o que foi, as influências no futuro, sobre a Semana da Arte Moderna, e também é interessante você saber alguns movimentos pós-modernistas, como Ready-Made, Art Walk, que já deram as caras no Enem e a tendência é que cada vez mais apareçam, né? Sendo esses os movimentos contemporâneos que a gente tem hoje na arte. Mas calma que ainda nenhuma dessas é a dica matadora, então agora sim, vamos para aquela dica que com certeza vai te garantir um acerto numa questão difícil no Enem. Para você resolver questões que têm dois textos, ou questões de arte, que 90% delas vai ter uma obra, seja uma pintura, uma música, uma escultura, comparada a um texto, então, para resolver 90% das questões de artes que vão ser desse jeito, ou questões que têm dois textos, em sua grande maioria, esse tipo de questão vai perguntar a relação entre esses dois textos. Então, na hora de responder a pergunta, se você tiver com dificuldade para interpretar, é só você fazer o seguinte. Eu tô até falando mais devagar agora para vocês conseguirem prestar atenção e entender essa dica. Vocês têm que pensar: qual era a intenção de cada autor quando ele estava produzindo aquelas obras? Eles estão falando do mesmo assunto? Se estão falando do mesmo assunto, eles estão discordando ou eles estão concordando? Um fala de uma forma positiva e o outro fala de uma forma mais negativa? Um é mais teórico e o outro exemplifica mais na prática sobre determinado assunto? Eles falam do mesmo tema, só que com uma concepção histórica diferente. Então, quando esse autor aqui estava vivo e produziu aquele texto, aquela obra, a sociedade em geral pensava naquele assunto daquela forma, só que quando esse aqui ele escreveu, pensava de outra forma a sociedade? Esse texto ou obra está complementando o que o outro fala? Então, esse é o pensamento principal e essas são as perguntas que você precisa de se fazer
para entender e interpretar corretamente todas as questões desse tipo. Porque se você conseguir identificar corretamente qual é a relação entre esses dois textos, vai ser muito mais fácil você conseguir resolver essa questão que você estava com dificuldade. Saber se uma obra ou um texto é a evolução do pensamento de outra obra em outro período histórico, ou saber se aquela obra veio depois para criticar a obra anterior. Então é isso que você tem que tentar identificar, esse tem que ser seu pensamento. Quando você conseguir fazer a relação correta entre os dois textos, essa questão vai ficar muito mais fácil de ser resolvida. Bom, e agora partindo para as dicas de humanas, só vou pedir que se você estiver gostando do vídeo, que você deixe seu gostei aqui para eu entender que o conteúdo de hoje realmente ajudou, e caso você esteja gostando aqui e quer ver mais conteúdo do canal, também pode clicar no botão de se inscrever, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Trago muito conteúdo de preparação para o Enem. No domingo, logo quando eu chegar em casa, eu vou falar para vocês o que eu achei da prova, né, desse ano, assim como eu venho fazendo nos últimos anos. Acho muito legal a interação que a gente tem aqui. Semana que vem vai ter mais vídeos aqui pro canal, vou trazer dicas assim como essas, só que agora de natureza e matemática para a prova do segundo dia do Enem, e eu só peço em troca a sua inscrição e uma chance de eu mostrar que o conteúdo do canal pode ajudar você na sua preparação. Então muito obrigado para você que se inscreveu, então bora agora para as dicas de ciências humanas. Quando você vê alternativas com palavras muito generalistas como sempre, nunca, todos, nenhum, desconfie muito que essas alternativas podem ser as corretas, que raramente nas ciências humanas vai ter uma resposta tão exata assim. Lógico que sempre pode existir uma exceção, mas é muito provável que alternativas com esse tipo de palavras não sejam as alternativas corretas. Continuando aqui, é muito importante que você tenha esse conhecimento, não porque ele vai te dar uma ou duas questões na prova, mas se você tiver isso na sua mente, você vai estar à frente de grande parte da concorrência que não tem esse recurso para utilizar. Então o que você precisa na prova de humanas é ter uma noção cronológica dos fatos históricos. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que você precisa saber todos os anos e datas exatas dos principais acontecimentos e períodos da nossa história. O que você precisa saber é mais ou menos quando as coisas ocorreram e principalmente a ordem desses fatos relevantes. Isso talvez não te dê nenhuma resposta, mas vai te ajudar a responder e interpretar várias questões. A prova de humanas, assim como todas as outras áreas, ela é interdisciplinar. Então, raramente uma questão de história vai só abordar conhecimentos da história, uma de sociologia vai só falar de sociologia, vai rolar uma intersecção dessas matérias nas perguntas do Enem, e é essencial que você tenha esse conhecimento da linha do tempo para matar a maior parte das perguntas. E ter uma noção do tempo de que ocorreu em cada período é muito importante. Para, por exemplo, saber o que um acontecimento histórico influenciou no pensamento de certo filósofo. Daí, se você tem essa ideia, sabe mais ou menos quando ele viveu, o que estava acontecendo na história naquele período, e aí talvez conseguir interpretar uma questão que você estava tendo dificuldade. Ou até mesmo matar uma questão por conta desse conhecimento seu da linha do tempo da história, né? Bom, a próxima dica é algo que você só vê aqui no canal e você não ficar com nenhuma dúvida nos conteúdos que mais caem em humanas. Bom, e aí vocês podem me perguntar, quais são esses conteúdos? E eu vou deixar aparecendo na tela aí para vocês alguns gráficos com os conteúdos mais prevalentes nos últimos anos do Enem nas matérias de humanas. Também vai ter uma lista na descrição com todos esses assuntos e a porcentagem de questões que caiu de cada um deles. Então é um conteúdo diferenciado aqui do canal, e esses sim são conteúdos que vocês precisam ir pro dia da prova sabendo, porque com certeza no domingo vão ter questões desses assuntos para você resolver. Agora, por exemplo, não tem muito motivo para você se aprofundar nos pensamentos de Nietzsche, que é um filósofo complexo e que quase não cai no Enem. Caso apareça uma questão dele, vai ser uma das mais difíceis da prova, que não vai te punir muito se você errar pela TRI. Mas já que a gente falou de Nietzsche, estamos falando de filosofia, por exemplo, você precisa de saber os pensamentos de Platão, porque esse pensador está sempre caindo no Enem. Então fique atento aos assuntos que mais caem na prova de humanas, porque geralmente as questões desses assuntos são as mais fáceis da prova de ciências humanas, e geralmente as mais fáceis da prova de ciências humanas são as mais fáceis do primeiro dia em geral. E bom, a última dica de humanas é especificamente uma dica só de história. Quando vocês forem estudar um período, por exemplo, antiguidade, ou um evento, por exemplo, Revolução Francesa, dentre tudo, o mais importante que vocês precisam saber é como e às vezes por que começou aquele evento ou aquele período, os principais acontecimentos, as coisas mais marcantes dentro dele e como e por que aquilo ali terminou. Então, por exemplo, se a gente for falar de Idade Média, por conta da queda do Império Romano, as cidades se esvaziaram por causa das revoluções bárbaras e o povo fugiu para o campo, se refugiando em castelos, que foram começando a crescer e viraram os feudos. Daí, dentro da Idade Média, teve a Alta Idade Média, onde a gente não tinha comércio, os feudos eram totalmente isolados e teve o enfraquecimento da figura do rei. E também teve a Baixa Idade Média, né, com
o comércio começando a surgir de novo e também com os aparecimentos das cidades, que eram os locais de troca, né? Aí tiveram as cruzadas e algumas guerras, como a Guerra de 100 Anos entre França e Inglaterra, mas o período terminou quando veio a crise do século XIV, quando juntou a peste negra, a fome e várias dessas guerras. Então a população estava passando por um período totalmente ali desesperador, e nesse momento o povo viu nas figuras do rei alguém que eles tinham a esperança de que poderia salvar a população. E aí começaram a centralizar o poder na figura do rei, e todos os feudos que tinham seu poder individual viram esse poder acabando diminuindo com a centralização no poder do rei, e aí começa a surgir os estados modernos que a gente conhece, com a monarquia, e aí a gente tem o fim da Idade Média começando a Idade Moderna. Então é muito importante você saber esses pontos de cada evento, de cada período, porque 90% das questões que vão cobrar de vocês esses conhecimentos vão estar nisso aí que eu falei. Por exemplo, 90% de tudo que já caiu e pode cair no Enem sobre Idade Média tá aí no que eu acabei de falar nesse último minuto. Então tenha isso em mente na hora de você estudar a história, para fixar muito como começou um período, os principais pontos dentro dele e como e por que ele teve seu fim. Bom, e agora para finalizar, se vocês querem dicas sobre redação, eu vou deixar aparecendo aqui no card para vocês uma playlist completa, onde eu tenho vários vídeos para aumentar a sua nota de redação, principalmente o vídeo que eu postei semana passada com o meu modelo pronto de redação, onde eu consigo te garantir no mínimo 900 pontos, e lá eu explico como utilizar, eu explico por que eu posso garantir 900 pontos se você utilizar ele. Então esse vídeo, ele é imperdível, mas também tem outros vídeos como repertórios coringas que você pode usar em qualquer tema, temas prováveis que eu acho que tem muita chance de cair agora no Enem 2024, então tá tudo lá nessa playlist que eu deixei pra vocês aqui no card e também tá na descrição. Bom, então esse foi o vídeo com as dicas de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigado a vocês que ficaram comigo. Na semana que vem tem mais conteúdos, eu volto aqui, só que agora com conteúdo sobre matemática e natureza, dicas como essa no vídeo de hoje, para ajudar vocês a acertar mais questões, fazendo assim, aumentando sua nota para conseguir aprovação na faculdade, no curso que você queira. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu!